Continuando o assunto que a gente começou ontem, falando dos principais pilares para a alfabetização dos nossos queridos autistas, hoje a gente vai falar do segundo e do terceiro pilar. É escolher uma metodologia baseada em evidências científicas, ou seja, que tenha comprovação, que está dando certo em outros locais. E o terceiro pilar seria a maturação neurodesenvolvimental. Qualquer abordagem, qualquer metodologia que é baseada em evidência científica foi porque um grupo de pessoas fez aquele mesmo estudo, fez a mesma experiência com várias crianças e obtiveram muito sucesso. Então, em relação ao autismo, o que dá mais certo? Eles apontam que a metodologia fônica, o método fônico, ele é muito eficaz com os nossos autistas. E conforme os estudos da neurociências, que eu adoro estudar e é isso que eu estou me baseando para trazer todas essas informações para vocês, dentro dessa metodologia fônica, 4 ações que são cruciais para a alfabetização. Trabalhar com os grafemas, ou seja, mostrar as letras para as crianças e de preferência com a caixa alta. Inclusive, é uma coisa que eu faço muito com o Rafa, é prolongar os sons na hora que eu estou fazendo a dicção das letrinhas, das palavras para ele. Então isso funciona muito, sabe? Tem mais uma coisa que funciona super bem, são as pistas sinestésicas. O que seriam as pistas sinestésicas? São as boquinhas, Também tem a pista das mãozinhas, que além de usar a boca, usa também os gestos para estar evidenciando o som das letras. Isso tudo é muito legal. E a quarta ação que está inserida dentro dessa metodologia fônica seria a instrução explícita. Ou seja, existe uma maneira correta de estar apresentando esses conteúdos novos para as crianças. Mas fica tranquilo que a gente vai aprofundar isso e vou trazer um vídeo só falando disso. E antes de ir para o terceiro pilar, eu quero fazer uma ressalva. A gente sabe, então, partindo do pressuposto que essa metodologia é uma das melhores para os nossos filhos, lembrem-se sempre que a gente não pode ficar também só dentro das caixinhas, tá? Se vocês sentirem que o seu filho tem uma memória além do normal e de repente você quer trabalhar com outro tipo de metodologia, tudo bem, Não vamos se amarrar a questões assim. Inclusive, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de apresentar, fazer mais ou menos parecido com o que a escola fez, porque a escola também inicia, a escola do Rafa inicia com a metodologia fônica e depois ela passa para a questão mais silábica e tal. E eu também gosto de fazer isso. Se vocês viram os stories de ontem, eu até vou deixar no destaque, um dos destaques de alfabetização, mas eu gosto muito de trabalhar com consciência fonológica e depois os pedacinhos, das palavras, as sílabas ali, aquela consciência silábica, e depois a gente vai para as palavrinhas inteiras. Eu faço esse caminho assim diferente às vezes, mas o fônico sempre é o início de tudo, tá? Existem locais, infelizmente não são todas as escolas que usam essa abordagem, mas eu tenho visto que está crescendo bastante. Eu espero que aí na escola do filho de vocês que eles estejam seguindo essa linha, porque vai ser muito benéfico. E tudo o que é benéfico para os autistas, pode ter certeza que vai ser benéfico para outras crianças também, tá? Porque se um autista aprende, a criança típica só tem a ganhar. Vamos para o terceiro pilar, que é a maturação neurodesenvolvimental. Eu já contei para vocês que eu sempre estou de olho nos processos de desenvolvimento do Rafa, Sempre estou de olho no que ele está conseguindo avançar, no que está assim meio estagnado. E em relação à alfabetização, gente, eu tive que voltar várias vezes, tá? Quando eu descobri, fui entender como todo esse processo funciona, eu vi que lá na educação infantil, o Rafa não absorveu o que ele precisava absorver. De repente, por aquelas questões que eu já até falei no vídeo de ontem, A escola foi, assim, muito legal para ele desenvolver a fala, a sociabilidade, mas para as questões pré-acadêmicas mesmo, aquelas habilidades, foi muito pouco que ele aproveitou, tá? Em relação à alfabetização dele, eu tive que voltar, Voltar lá do início, apresentar letras, tudo que ele viu lá na escola, mas que ele não absorveu. Isso é muito comum, a gente precisa localizar onde que a sua criança está. Tive que vir continuar aqui porque estava ventando demais lá fora. Enfim, gente, o que seria então essa maturação? Basicamente, é a gente entender e ter consciência de onde a nossa criança está e se realmente a gente não está pulando etapas, porque a gente tem essa ânsia, de querer que os nossos filhos avancem junto com os outros da mesma idade.
E a gente tem que reconhecer também que por mais que a gente corra atrás desses marcos, as janelas de aprendizagem vão se fechar, vamos correr, porque essa criança precisa trabalhar bastante coisa, é preciso deixar esse cérebro bem estimulado para quando houver podas, a criança não perder habilidades, né? Então a gente tem toda essa preocupação, só que a gente precisa analisar que lá atrás pode ser que a gente tenha pulado alguma etapa, não tenha ficado legal, então seria a hora da gente voltar. E eu já fiz isso várias vezes, faço, refaço, é a melhor coisa, tá? Voltei a fazer letras de massinha com o Rafa, sabe? Passar dedinho na areia, essas coisas para ele redescobrir esse processo que lá na educação infantil, porque ele não estava aberto a receber esse tipo de estímulo, né? Ele tinha outras, ele estava ali reconhecendo as crianças, os pares da idade dele, ele ainda tinha a linguagem receptiva muito fraquinha, mas uma coisa que eu sempre falo para vocês, que isso é crucial, converse com a equipe da escola para elas ajudarem vocês, né, nessa caminhada. Eu tô rindo aqui porque foi, olha, esse vídeo hoje ele vai sair por um milagre, porque teve horas que eu gravei e tava no pause, teve horas que deu todo aquele vento, vim pra cá, encerrei e não gravei a última parte. Enfim, gente, acabou a bateria e eu tô de volta aqui só pra encerrar. Mas pra falar pra vocês que sim, todos esses pilares são importantíssimos. A gente falou de um apenas ontem, hoje de dois. E amanhã a gente vai falar do quarto pilar. O quarto pilar é tão importante quanto esses que a gente já discutiu ontem e hoje. Só que a gente vai falar mais das atitudes práticas, né? Voltadas ao ambiente que a criança vive, o ambiente tem que ser mais estimulador e o nosso papel mesmo na prática com eles. Beijo, gente!